o imperador que declarou guerra aos homens gays, castração, fogo e terremotos. Você não vai acreditar no que o homem que moldou a lei ocidental fez com os homens gays. Prepare-se para ter sua visão de mundo abalada. Em 538 d.C., o Império Bizantino, um colosso que superava até mesmo Roma em extensão, era governado por um homem que se autodenominava o Grande, Justiniano. Ele estava prestes a revolucionar o direito com seu Código Civil, a base do nosso sistema jurídico até hoje. Universidades ainda o ensinam, mas o que os livros de direito convenientemente omitem são 3 leis cruéis, escondidas em meio a reformas brilhantes, que desencadearam um terror tão sistemático e brutal, que faz a Inquisição parecer um passeio no parque. Justiniano não se contentou em criminalizar a homossexualidade. Ele fez algo muito mais sinistro: transformou a própria igreja em sua arma pessoal. Bispos viraram juízes, padres, executores. A fé se tornou um instrumento de tortura. E o pior: enquanto milhares morriam em agonia, uma rede secreta operava nas sombras, protegendo homens gays com linguagem codificada, sinais ocultos e casas seguras. Você acha que conhece o lado sombrio da história? Pense de novo. A primeira lei, o terror da castração, Nola 77. Imagine o alvorecer de 15 de março de 538 d.C., em Constantinopla. Guardas imperiais invadem casas, arrastando homens aos gritos. O crime? Ser gay. A punição? Castração forçada e humilhação pública. A Nola 77, a lei que mudou tudo, era clara. Aqueles que ousam cometer o pecado indizível contra a natureza serão punidos com castração e a exibição pública de sua vergonha. Mas não era apenas punição, era terror. Um homem gay em 538 d.C. podia ter sua vida virada de cabeça para baixo em um instante, sem julgamento, sem apelação, apenas o som agudo de um ferro quente se aproximando. O historiador João Malalas descreveu cenas chocantes. Mais de 50 homens foram apreendidos em um único dia. As ruas corriam com sangue e ecoavam gritos que podiam ser ouvidos dos muros do palácio. E Constantinopla foi apenas o começo. Em semanas, a lei se espalhou pelo império, de Síria à Sicília, de Egito aos Balcãs. Homens gays eram caçados como animais, e a crueldade não parava na castração. Ferramentas enferrujadas, falta de cuidados médicos e uma taxa de mortalidade de quase 80% por infecção ou hemorragia. O sofrimento era deliberadamente maximizado. A segunda lei, bispos como carrasco de Deus. Justiniano não parou por aí. Enquanto seus soldados espalhavam o terror da castração, ele tramava algo ainda mais diabólico com os bispos. Em 539 d.C., o sermão na igreja não falava de amor e perdão, falava de como queimar homens gays vivos era a vontade de Deus. O gênio de Justiniano se tornou diabolicamente perverso. Ele convenceu a igreja de que aplicar suas leis era um dever sagrado, e então não havia limites para a crueldade. Evagrio Escolástico narrou julgamentos onde a única prova era uma acusação, sem testemunhas, sem provas, apenas um dedo apontando e a palavra, ele é um deles. Esses julgamentos não buscavam justiça, mas espetáculo. Bispos descobriram que execuções públicas atraíam multidões, e multidões significavam doações. Imagine a cena: o condenado amarrado a um poste no centro da cidade, o bispo lendo seus crimes, e então o horror que ainda causa repulsa em historiadores. Eles não queimavam rapidamente, usavam madeira verde que ardia lentamente, prolongando a agonia em meio a gritos e fumaça. E o mais chocante, as igrejas cobravam entrada para esses espetáculos. Assentos na primeira fila custavam mais. Eles lucravam com a tortura. Em 2 anos, cada cidade importante do Império Bizantino tinha seu próprio cemitério eclesiástico. Bispos competiam para ver quem organizava as queimas mais elaboradas. Tornou-se um entretenimento macabro. A terceira lei, a conspiração dos terremotos e a rede secreta.
Enquanto a igreja transformava assassinato em cerimônia religiosa, algo extraordinário acontecia nas sombras. Uma rede secreta de homens gays havia descoberto como sobreviver sob o regime mais opressor da história. E seus métodos eram geniais. Como se esconder, como encontrar outros, como sobreviver. Eles criaram uma linguagem secreta, símbolos gravados em paredes de banhos públicos, que para os soldados pareciam rabiscos aleatórios, mas para eles continham informações vitais. Um círculo com uma linha significava casa segura próxima, um triângulo, informante presente, fique longe. Descobertas arqueológicas revelaram uma rede tão sofisticada que operou por séculos sob o nariz da igreja. Túneis secretos ligavam casas seguras. Palavras de código permitiam que se identificassem em mercados. Um sistema de alerta com sinos de igreja indicava a chegada de esquadrões da morte. E o mais inacreditável, mulheres aristocráticas, como a própria imperatriz Teodora, esposa de Justiniano, criaram redes de proteção. Elas escondiam homens gays em seus palácios e subornavam oficiais para ignorar. Eram atos organizados de resistência. Teodora financiava casas seguras enquanto seu marido ordenava execuções em massa. Imagine a coragem de saber que a descoberta significava não apenas a morte, mas a pior das mortes, queimado vivo diante de milhares de espectadores. E ainda assim, eles o faziam. Essa rede não era apenas sobre sobrevivência. Eles preservaram a cultura, a literatura e a arte gay no período mais sombrio da história ocidental. Poemas, cartas de amor, tratados filosóficos, tudo escondido em arquivos secretos. Tenho em mãos traduções de poemas de amor escritos por homens gays durante o reinado de Justiniano. São belos, de partir o coração e absolutamente proibidos. Possuí-los significava a morte. Mas enquanto essa resistência subterrânea salvava vidas e preservava a cultura, Justiniano planejava sua lei mais perversa: culpar homens gays por desastres naturais. O terremoto que destruiu tudo. Em 7 de outubro de 542 d.C., um terremoto devastador sacudiu Constantinopla. Milhares morreram, a cidade foi destruída, e Justiniano, o Grande, culpou os homens gays. A novela 141 declarou oficialmente que o pecado indizível da sodomia enfureceu Deus Todo-Poderoso, que pune nosso império com terremotos, pragas e desastres. O imperador do império mais poderoso da Terra culpou pessoas gays por movimentos tectônicos. E ele não parou na culpa. Ordenou uma solução final. Todos os homens gays do império deveriam ser encontrados e executados em 1 ano, pois Deus não pararia os terremotos até que todos estivessem mortos. Ordens foram emitidas. Busquem em cada casa. Questionem cada cidadão. Não deixem pedra sobre pedra. A contagem de mortos foi estarrecedora. Estima-se mais de 1.000 execuções em apenas 6 meses. Escavações arqueológicas recentes revelaram valas comuns desse período, corpos empilhados, alguns com sinais de tortura, genocídio sistemático disfarçado de prevenção de desastres. Mas, chocantemente, os terremotos continuaram. Porque, acredite ou não, matar homens gays não afeta a atividade geológica. Quem poderia prever isso? Quando outro terremoto massivo atingiu em fevereiro de 543, até os apoiadores de Justiniano questionaram sua lógica. Talvez, apenas talvez, homens gays não controlassem a crosta terrestre do além-túmulo. A peste que acabou com a caçada. Então veio o verdadeiro desastre, a peste de Justiniano. Em 542 d.C., a peste bubônica matava 10.000 pessoas por dia em Constantinopla. De repente, caçar homens gays parecia menos importante do que evitar a morte por doença. A ironia é perfeita. Justiniano passou 4 anos tentando eliminar homens gays para parar desastres naturais. E então, um desastre natural real. A peste matou mais pessoas do que todas as suas perseguições combinadas. E, finalmente, encerrou sua cruzada anti-gay.
Mas o dano já estava feito. As leis bizantinas se tornaram a base da perseguição anti-gay em toda a Europa medieval. De Inglaterra à Espanha, de França à Alemanha, o Código de Justiniano foi copiado palavra por palavra. O decreto de castração, a lei de execução pela Igreja, até a conspiração dos terremotos. Pelos próximos 1400 anos, homens gays em todo o mundo ocidental enfrentariam tortura, execução e perseguição sistemática. Tudo porque um imperador bizantino decidiu que eles controlavam terremotos. O legado sombrio e a resistência inesquecível. O mais chocante, as leis anti-gay de Justiniano só foram totalmente revogadas em alguns países nos anos 1960. Pense nisso. Leis escritas por um homem que culpava terremotos em homens gays ainda estavam em vigor quando seus avós eram jovens adultos. Mas Justiniano nunca entendeu uma coisa: você não pode legislar pessoas para fora da existência. Apesar de 1400 anos de perseguição, tortura, execução e opressão sistemática, pessoas gays sobreviveram, preservaram sua cultura, suas histórias, sua humanidade. A cada ano, arqueólogos descobrem mais evidências da resistência subterrânea que começou em Bizâncio e Constantinopla. Cartas de amor escondidas em muros, arte codificada em igrejas esquecidas, bibliotecas inteiras de literatura proibida. Eles pensaram que poderiam apagar um povo da história. Em vez disso, apenas os forçaram a se tornarem incrivelmente bons em se esconder. A verdade que precisamos encarar. Minha pergunta para você é: historiadores modernos devem ensinar a verdade completa sobre a perseguição religiosa, mesmo que nos deixe desconfortáveis? A maioria dos livros didáticos ainda omite esses detalhes, higienizando a história medieval para evitar conversas difíceis. Acredito que temos a responsabilidade de lembrar essas histórias, não para culpar pessoas religiosas modernas, mas para entender como o medo pode ser facilmente armado e quão rapidamente a civilização pode se tornar bárbara. O que você acha? Devemos ensinar a verdade brutal sobre a perseguição histórica, ou há valor em manter algumas histórias enterradas? Deixe sua opinião nos comentários, e se você achou esta história tão fascinante quanto horripilante, inscreva-se no canal. Na próxima semana vamos desvendar os códigos gays secretos escondidos na arquitetura de catedrais medievais, códigos que oficiais da Igreja ainda tentam suprimir hoje. O passado não é tão simples quanto nos ensinaram na escola, e a verdade é sempre mais complicada do que a versão higienizada. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.